São 10h36, estamos de volta com o programa do Povo e agora nós vamos conversar com a doutora Lidiana Beltrame Menezes. Ela é especialista em Direito da Família e Sucessões e vai falar de um assunto muito interessante, que é herança, inventário, herdeiros, como resolver as coisas depois que um ente querido falece. Doutora Lidiana, bom dia. Bom dia, Gliciana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estava com saudades, né? Nossa, a gente ficou alguns dias sem vir aqui, mas estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto que as pessoas têm bastante dúvidas. Então, vamos esclarecer para os nossos ouvintes hoje o que vem a ser a herança, o inventário, os procedimentos, né? O passo a passo do que a gente tem que fazer depois que uma pessoa falece. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, para começar, vamos entender o que é herança. Bom, vamos lá, Gliciana. As pessoas têm ainda um pouco de dúvida sobre o que vem a ser a herança. A herança vai ser tudo aquilo que foi deixado pela pessoa que faleceu. Então, tanto os direitos, quanto também os bens e os deveres. Então, tudo que aquela pessoa falecida deixou, o patrimônio. E também aqui inclui-se as dívidas, que muitas pessoas acham que as dívidas não são incluídas, elas são incluídas aqui também. E isso vai ser o somatório que foi deixado pelo espólio, né, do falecido. Então, todo esse patrimônio deixado, composto por patrimônio, bens, móveis, imóveis, então, casa, apartamento, né, um lote, um sítio, esses bens que são bens imóveis e também os bens móveis, carro, moto, um trator. Então, tudo isso, juntamente com algum direito, por exemplo, a pessoa tem um direito que ainda não exerceu. Quem tem o direito legítimo de receber essa herança vai passar a ter esse direito que foi deixado pela pessoa, e também as dívidas vão entrar aí nesse somatório da lista do que é a herança, tá? Não somente os valores em conta, né, o patrimônio, os imóveis, os bens móveis também, mas também a gente tem que sempre reforçar que as dívidas, o financiamento, o empréstimo também vai entrar nessa somatória aí dos bens que compõem a herança. Essa notícia não é boa, não. A herança a gente só pensa em vou receber algo, não que eu terei que pagar algo, né? Sim, mas aí a grande questão é o seguinte, os herdeiros, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente exatamente quem são os herdeiros, como que funciona, mas já adiantando que os herdeiros, eles não são obrigados a pagar as dívidas que foram deixadas pelo espólio, se essas dívidas ultrapassarem o valor do patrimônio. Então, vamos exemplificar aqui para ficar bem claro para os nossos ouvintes. Vamos supor que a pessoa faleceu e tinha uma dívida de um empréstimo de 50 mil reais. Então, se ela falece, ela tem essa dívida de 50 mil, mas ela tem, por exemplo, 100 mil no banco, 50 mil vai abater essa dívida, os herdeiros vão receber os outros 50 mil. Mas se for o contrário, a dívida é de 100 mil e a pessoa só tem 50 mil no banco, não deixou mais nada, vai se quitar os 50 mil da dívida e o restante dos outros 50 mil de dívida não vai precisar de ser pago pelos herdeiros. Então, o limite da dívida é o limite da proporção do patrimônio deixado pela pessoa que faleceu, tá? Então, as dívidas, elas entram porque elas têm que ser contabilizadas. Mas os herdeiros não vão pagar além do que foi deixado de patrimônio, tá? Isso não é ruim, né? Não pagar, é ruim. Ao invés de receber, vai pagar. Então, fica elas por elas. Não vai ter que trabalhar para pagar alguma dívida. Exatamente, porque aí, no caso, quem fica com prejuízo é quem ficou com a dívida. Nossa, né? Que dó. Então, vamos supor, nesse exemplo nosso, 50 mil a dívida, 100 mil de dinheiro, quitou. No inverso, se você tem 100 mil de dívida e 50 mil de dinheiro, quita e o restante não passa para os herdeiros. Muitas vezes acontece da pessoa ter um patrimônio grande, porém esse patrimônio ele tem muito financiamento, muito empréstimo, e aí às vezes você tem que vender, por exemplo, um carro ou vender algum imóvel que é mais barato, né, um lote, alguma coisa do tipo, para poder quitar essa dívida e depois sim os herdeiros conseguirem receber o restante do patrimônio. Então, tá? Primeiro tem que honrar a dívida. Sempre a dívida. O que sobrar. Exatamente, perfeito. A colocação foi exata. Soma tudo. O que tem de patrimônio, o que tem de dívida, o que tem de dinheiro, investimento, tudo. Qual que é o valor da dívida? Deu X. Qual que é o valor do patrimônio? 2x. Quita a dívida. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Esse valor vai passar para os herdeiros.
Dessa forma que vai funcionar. Entendi. Então tá. Aí a pessoa morreu, né? Faleceu. E quem vai ter direito a essa herança? Pois é, nós temos dois tipos de herdeiros. Nós temos os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Os herdeiros legítimos são aqueles que a própria lei determina, que são os parentes, né? Então, podem ser os descendentes, filhos, netos e bisnetos, ou os ascendentes, pais, avós e bisavós. Eles, legalmente falando, já são herdeiros sem precisar de testamento, sem precisar que a pessoa faça qualquer documento. Junto a eles, nós temos também o cônjuge ou o companheiro, que é também igualmente comparado hoje ao cônjuge, né? Quem tem a união estável hoje, ela é equiparada ao casamento. Mas eu sempre chamo atenção aqui para os nossos ouvintes, já falei algumas vezes e vou repetir. Oficializem a união estável, regularizem a união estável. Por quê? Se depois acontecer um acidente, uma morte, alguma questão desse tipo, e a pessoa tem união estável, mas ela não está formalizada, ela vai ter dificuldades para receber uma pensão por morte, porque primeiro o INSS, ele só vai conceder para aquela pessoa se for reconhecido. Então tem que ter uma decisão judicial, tem que ter uma escritura pública do cartório falando, então tem essa necessidade. E aí, às vezes a cliente me procura, doutora, mas eu tenho união estável há 20 anos. Tá, mas foi oficializado? Não, nunca fez nenhum documento. Então, a gente tem que entrar com um processo para poder reconhecer essa união estável. Depois da sentença do juiz, é que essa pessoa vai levar esse documento no INSS para só então começar a receber essa pensão por morte. Então, até lá, ela fica esse período todo desamparado. Então, é muito importante. E também para ela conseguir receber a parte dela da herança, se eventualmente, né, ela for meeira ali, por exemplo, no caso de falecimento da pessoa, ela também só vai conseguir após essa sentença judicial, se ela não tiver regularizado essa situação antes. É só um parêntese que eu faço aqui para os nossos ouvintes sobre a união estável. Depois a gente pode trazer só um dia para falar de união estável, que é um tema que tem bastante dúvida também. Mas então vão entrar os filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós e o cônjuge. Legalmente falando, essas são as primeiras pessoas que são os herdeiros legítimos. Ah, mas e se a pessoa não tem filhos, não tem mais pais, não tem ninguém? Aí vão para os irmãos, tios e primos, que a gente chama de linha colateral, vai até o 4º grau, tá? Ah, mas se a pessoa não tem ninguém, aí essa herança vai para o Estado, tá? O Estado espertinho recebe. É o que a gente chama de... Sacanagem. Porque não achou ninguém, né? Não tem nenhum parente, então o Estado acaba recebendo essa herança. Mas tem todo um trâmite, depois de um tempo. Não é assim, ninguém recebeu, vai direto para o Estado. Tem um tempo, mas é só para os nossos ouvintes terem essa noção. Então, são essas pessoas... Uma pessoa pode, em vida, não, eu não tenho herdeiro, deixar para alguém fora da família. Isso, aí é a pessoa que vai ser herdeira pelo testamento. É o ponto que a gente ia chegar aqui. Por quê? A pessoa, quando ela é herdeira pelo testamento, que é herdeira testamentária, ela pode ser que ela também seja herdeira legal, legítima, ou pode ser que seja uma pessoa que não tem nenhum vínculo familiar com quem está fazendo esse testamento. Então, no caso, por exemplo, hoje eu sou casada e não tenho filhos, mas eu gosto muito de você. Eu sou uma grande amiga, não, Gliciana me ajudou tanto na minha vida. Eu quero deixar o meu carro para ela. Eu aceito. Vou lá fazer um testamento. Tem todo o trâmite correto para ser feito. E aqui eu abro um outro parêntese para os nossos ouvintes que tem que ser feito da forma correta, cumprindo todos os requisitos, senão esse testamento não vai ser válido na hora que a pessoa falecer. Não tem validade. Exatamente, tá? Já recebi casos no escritório onde a pessoa fez assim um contrato particular de testamento, de doação também é muito comum. A pessoa faz aquele documento, coloca lá o nome dos filhos, coloca o que ele fica para cada um, aí quando falece, os herdeiros apresentam aquilo. Só que aquilo não tem validade jurídica. Tem a validade para os filhos saberem qual que era a vontade do pai, da mãe, enfim, isso daí vale. A gente pode fazer a divisão daquela forma. Porém, legalmente falando, a gente não tem uma validade jurídica. Em caso do não entendimento, vai resolver conforme a justiça mesmo. Vai Exatamente. Documento. Então, esse trem desse papelzinho de novela, aí, peraí que eu vou escrever aqui para quem que eu vou deixar. Mentira.
Não, aí a gente tem os tipos de testamento. Uhum. Tem o testamento de quando a pessoa está acamada, que aí ela pode escrever no papel, mas também você tem que chamar um tabelião, tem que cumprir os requisitos, tá? Então é sempre importante ter a assessoria do advogado especialista. Para quê? Para poder fazer o documento da forma correta. Por quê? Porque depois que faleceu, na hora que for abrir aquele... Porque como que funciona quando se tem o testamento? Sem o testamento é assim, a pessoa faleceu, vai lá e faz o inventário. Quando tem o testamento, antes do inventário, a gente entra com processos para abertura e cumprimento do testamento, que é o quê? Um processo para o juiz verificar se aquele documento está cumprindo todos os requisitos legais. Então, por isso que aqueles requisitos eles têm que ser obedecidos. Então, o juiz vai verificar, foi feito por escritura pública, tem testemunha, o pessoal do cartório validou, tá registrado, tá tudo ok? Beleza, então tá válido esse documento. Agora vai fazer o inventário como esse documento está estipulado. É assim que é o procedimento. Então, esses herdeiros que são do testamento, eles podem ser tanto legítimos, que são esses que a lei determina, como uma pessoa que, teoricamente, não teria nada a ver com a sua vida. Tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre os cachorros, que vocês estavam falando antes aqui, né? Sobre a fatalidade que teve com a criança, enfim, a adolescente de 12 anos. Mas hoje estamos tendo um movimento muito grande de pessoas deixando herança para cachorros, para pets, cachorros, gatos. Não, mas como assim? O cachorro, o animal não consegue gerir? Não, é óbvio, gente, que não vai ser o animal responsável pela gestão do patrimônio. Como que está funcionando nesses casos? A pessoa vai falar, olha, eu quero que, por exemplo, a minha cachorra, a Amora, né? A Amora Catarina, eu quero que a Amora Catarina fique com toda a minha herança. E aí eu vou estipular... A minha gata chama Amora. Aí eu vou colocar lá que a Gliciana vai gerir o patrimônio que eu deixei. E aí eu vou colocar os encargos, que são as condições. A Gliciana vai gerir esse patrimônio, mas ela tem que levar a Amora toda semana no pet, ela tem que comprar roupas com frequência para a Amora, tem que vacinar, tem que levar para passear. Então, se você não cumprir esses requisitos, você vai perder a sua posição de estar como gestora e da remuneração que você vai receber por isso. A pessoa vai receber. Recebe uma remuneração, e aí você coloca. É como se você estivesse trabalhando para o animal. Você vai cuidar do patrimônio que aquele animal tem, então você vai receber por isso. Quem é seu chefe? Amora Catarina. Quem é? Uma cachorra ali. Cachorro, exatamente. Então, tá tendo um movimento muito grande. Por quê? Eu sempre falo aqui que o direito... ele tenta acompanhar as mudanças da sociedade, mas a sociedade muda muito rápido, né? A lei, ela é uma coisa mais estática, mais paralisada, ela não consegue acompanhar na mesma velocidade. Mas nós estamos tendo cada vez mais famílias compostas por menos pessoas e mais animais, né? Muitas pessoas, muitos casais hoje não querem ter filhos, optam por ter só animais, né? Tem pets, às vezes tem 2, 3 cachorros, gatos. Então, está sendo uma tendência e a gente está tentando fazer com que a lei acompanhe essa mudança da sociedade. Não é fácil, mas a lei vem tentando acompanhar isso e, de alguma forma, fazer com que todos tenham a sua vontade ali realizada, né? Então, são situações bem pontuais. Mas, basicamente, então, os herdeiros são os herdeiros que a lei determina ou os herdeiros deixados por testamento, que podem ser, inclusive, os que a lei determina ali, que são geralmente os parentes, filhos, né, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós e o cônjuge, inicialmente. Depois, se não tiver ninguém, vai para os outros parentes um pouco mais distantes. Entendi. É obrigatório fazer esse testamento? Não, o testamento ele não é obrigatório. Mas por que o testamento é indicado? Para evitar brigas, então no testamento você já vai colocar, olha, eu quero que esses e esses bens fiquem para o fulano. Esse eu quero que fique para o ciclano. Então, a pessoa já vai estipular como ela quer que seja dividida aquele patrimônio dela, tá? Lembrando que o testamento ele pode ser alterado. Então, você fez um testamento hoje, tá? Em 2025, tá? Daqui a um ano, seu patrimônio duplicou. Ou então, mesmo que não duplicou, você teve mais um filho. Aí você quer alterar o testamento, você pode. Ou então, você se separou e você tinha colocado seu marido, agora você não quer mais. Você vai lá e pode fazer essa alteração
e faz um novo testamento. Só que o que vai valer é sempre o que está por último. E se você muda alguma coisa no segundo, mas não muda no primeiro, o que não foi alterado vai continuar. Então, eu sempre oriento, vai fazer um novo testamento? Refaz tudo. Refaz tudo de novo. Isso aqui vai manter? Coloca no testamento que vai manter, tá? O testamento é uma coisa, teoricamente, simples de ser feita, porque é a manifestação da vontade daquela pessoa, tá? Então, ela só vai colocar no papel, da forma correta, como que ela quer que sejam partilhados bens. Então, por exemplo, eu quero que a minha esposa receba um percentual maior do patrimônio. Então, eu vou fazer um testamento e vou colocar ali que ela vai receber esses bens e os filhos vão receber esses outros bens, tá? Então, o testamento, ele não é obrigatório, mas ele é sempre indicado, porque ali você já vai ter a vontade daquela pessoa estipulada, vai evitar brigas, porque, olha, foi ele que deixou isso. Não tem o que questionar, né? Porque a grande discussão hoje, quando a gente entra com o inventário, é o quê? Eu quero esse pedaço, eu quero essa casa. Não, mas eu quero terreno, eu quero carro. Aí fica naquela briga. O que o juiz faz no final? Ele aplica o que a lei manda. Cada um vai ter um pedacinho de cada coisa. E aí fica aquele bololô. Todo mundo fica insatisfeito, né? Ninguém fica feliz. Nem juiz, nem o advogado, que o processo dura muito, nem as partes. Então, assim, quando a gente chega a um consenso, eu sempre falo, o consenso, ele é sempre mais vantajoso para todas as partes, que além do processo ele ser mais rápido, ele acaba sendo mais barato e também as pessoas conseguem conciliar mais as vontades delas e aquilo ali consegue, todo o procedimento consegue ser feito de uma forma menos dolorosa e traumática também, porque a gente sabe que muitas vezes o inventário é logo após a morte, né? Que é também o indicado, a pessoa ainda está passando por um luto, ainda é tudo muito novo. Você acabou de perder uma pessoa que você ama, uma pessoa querida. Então, você tem também essa questão psicológica de estar superando aquele momento, né? Tem até muitas pessoas que falam, nossa, nem deixou o corpo esfriar, já tá lá querendo bens. Mas não é, gente, porque é necessário. Quanto antes você resolver, menos problemas você vai ter, né? Até porque depois vão juntando impostos, multas, então vai ficando mais caro para se fazer esse inventário. Norma, falando de impostos, então a herança ela é tributada? Exatamente, a herança ela é tributada. Por quê? Eu gosto de fazer uma analogia quando a gente compra uma casa. Então, você está comprando uma casa. Para você passar a casa para o seu nome, você não tem que ir no cartório, pagar os impostos, fazer a transferência. A lógica da herança é mais ou menos a mesma. Por quê? Aqueles bens não são seus. Mas é meu pai. Os bens são do seu pai, não são seus. Então, para passar para o seu nome, você vai pagar esse imposto. Eu falo que tudo na vida a gente tem que pagar imposto. A gente paga para nascer, paga para morrer a vida inteira. Paga para viver, paga para tudo. Só não tá pagando para sonhar por enquanto. Por enquanto. Então vamos aproveitar e vamos sonhar. Mas o que acontece? Você vai receber aquele bem. Então, para passar para o seu nome, você tem que pagar os impostos. Assim como você está adquirindo uma casa, comprando uma casa, você tem que ir no cartório e regularizar para passar para o seu nome, a questão do inventário é exatamente isso. O que é o inventário? É a transferência do patrimônio da pessoa que faleceu para os herdeiros. Então, quando você faz esse trâmite, quando você faz essa transferência, você tem também que pagar os impostos. E aí que muitas pessoas deixam de fazer o inventário, porque esses valores acabam sendo um pouco altos. Porque hoje, em Minas, tá? Isso varia de cada estado. Em Minas, nós pagamos 5% sobre o valor do patrimônio. Tá? Então, qual que é o valor que eu vou pagar do imposto? O imposto se chama ITCD ou ITCMD ou ITD, cada estado varia a nomenclatura, mas é imposto de transmissão, causa mortes, doação. É o mesmo imposto que você paga na doação, você vai pagar no falecimento. Hoje em Minas, a gente tem uma vantagem muito grande, que se a gente paga esse imposto, faz esse inventário em até 90 dias, a gente consegue 15% de desconto sobre o valor que tem que pagar. Não é todo estado que dá, e Minas é um dos que dão maiores descontos, tá? São Paulo, por exemplo, é 2%, tem estado que nem dá desconto. Então, é uma vantagem muito grande. Sempre falo com os clientes, gente, vão correr para fazer esse acordo, vão correr para vocês conseguirem um desconto, porque é um bom desconto, 15% sobre o valor do imposto. Certeza. E o imposto é 5% do valor do patrimônio. Então, somou todo o patrimônio, o carro, a casa que deixou, o dinheiro no banco, investido, tudo que tem. Aí vai abater nas dívidas. O financiamento, o empréstimo e tal. O que sobrou? Isso aí que sobrou vai pegar 5%
esse vai ser o valor do imposto. Além do valor do imposto, a gente tem, se for no cartório, as custas e emolumentos cartorários, que tem que ser pagos também. Ou se for judicial, tem as custas e taxas do judiciário, né? Que a gente tem que pagar lá. Fora isso, nós temos os honorários do advogado, porque o inventário é um procedimento complexo, precisa de ter um advogado acompanhando, tá? Então, tem também os custos com o advogado. Então, são esses 3 gastos: o imposto, as custas e o gasto dos honorários advocatícios. Depois de fazer todo esse procedimento de conseguir fazer essa transferência, se tiver algum imóvel, você tem que averbar esse inventário lá no cartório de imóveis. Por quê? Para constar no documento daquele imóvel que foi feito o inventário, que você tem sua parte ou que você recebeu 100% daquela casa, tá? Quem não registra não é dono. É assim que é o ditado, né? Ah, mas eu tenho contrato de compra e venda e tal, então eu não sou dono? Você é dono, você tem a posse. Mas se acontecer alguma coisa, eu gosto de simplificar com um caso que aconteceu de uma cliente. O rapaz me deu um lote lá no Gabiroba para 3 pessoas, o mesmo lote. Aí ela chegou desesperada: doutora, descobri que ele vendeu para mais 2 pessoas. Aí eu falei assim: vamos correr agora para ver se alguém já foi lá e registrou. Ninguém tinha registrado ainda. Ela registrou? Ela registrou. Então era dela? Era dela. Os outros ficaram no prejuízo? Tá com processo, que eles entraram e tal, mas ela registrou. Ela foi a primeira a registrar. Ela correu lá. Quando os outros foram registrar, já estava no nome dela. Nossa, mas e aí? Isso é sacanagem. Sacanagem quem vendeu. Aí tem que correr atrás dessa pessoa que vendeu o mesmo lote para 3 pessoas. Usou de má fé, né? Má fé total, gente. A pessoa só queria o dinheiro, né? Então, assim, e já vi casos também que a pessoa nem é dona e vende. Vende o que não é dela. Gente, tem vários tipos, várias situações. Então, assim, você vai gastar? Eu falo que não é gastar, eu falo que é investir. Você vai investir para garantir que aquilo ali é seu, tá? Para não ter nenhum risco. Se alguém alegar qualquer coisa... Não, aqui, ó, olha o documento do cartório. Tá registrado em meu nome. Como que você tá alegando que isso aqui é seu? Então, tem que se fazer esse registro, essa regularização. Então, esse imposto, ele é pago para transferir aí, né? Essa tributação é para transferir a propriedade para o nome dos herdeiros, tá? Nós estamos, inclusive, com um projeto de lei, nós não, né? Os governantes. Então, com um projeto de lei para poder mudar e ser progressivo, porque o nosso código fala que começa de 2% a 8%, tá? Tem, por exemplo, lá em Manaus é 2%, tudo 2%, é bem menor, né? Mas aqui no sul geralmente é 5%, 8%, né? Em São Paulo, por exemplo, também tem essa questão de ser progressivo, em Minas, por enquanto, é fixo em 5%. Mas eu não vejo com bons olhos, eu vejo que vai acabar ficando mais caro para quem é população de classe média. Por quê? Vai pegar essa progressão. Vocês acham que quem tem patrimônio pequeno vai pagar 2%? Não, eles vão colocar um patrimônio ínfimo, sabe? Então, eu acho que a gente vai acabar sendo mais tributado. Então, eu não vejo com bons olhos. Vamos ver como que vai acontecer, como que vai ser, de fato, proposto, né, essa alteração da lei, mas... Por enquanto, em Minas ainda é 5%. Então, nós temos que trabalhar com essa questão de 5%. Essa é a tributação que é feita, esse é o cálculo que é feito. Então, quem quiser, nossa, eu quero ter uma noção já de quanto que ficaria. Soma o patrimônio e faz o valor do imposto, né? E aí é possível fazer isso sim. Entendi. Vamos lá. Então, a herança é tributada para os herdeiros, mas o viúvo também? O viúvo não. Olha que coisa bacana. Quando você é casado ou quando você tem a união estável... você, pela lei, já é dono de metade daquele patrimônio. Por quê? Porque presume que a construção foi conjunta, né? Salvo algumas exceções, quem tem um regime de casamento híbrido, quem fez um pacto antinupcial, mas hoje a grande maioria é regime de comunhão parcial, né? A não ser que você tenha bens antes do casamento, particulares, que são hoje cada vez mais incomuns de acontecer, né? Presume-se que o patrimônio que foi adquirido ali daquele casal foi adquirido junto. Então, o esforço foi conjunto. Então, metade já vai ser da pessoa que sobreviveu, porque o patrimônio é dos dois. Então, como que vai funcionar? Vai se fazer o inventário. A pessoa que é viúva, ela só vai receber a parte dela. Por quê? Porque ela é meeira, ela não é herdeira.
Então, ela vai receber a meação, que é a metade da parte dela. Nessa parte, não vai incidir nenhum tipo de tributo. Não vai incidir imposto nem nada. Por quê? Porque a parte é dela. E as dívidas? Entra? As dívidas entram. Aí vai se chegar a parte de ver, porque ela também pode ter que pagar. Então, tem que analisar quais são. Aí, aqui tem um ponto interessante que eu não comentei, que é legal a gente falar, principalmente para quem tem financiamento de casa, de apartamento. Veja se no seu contrato... Também. Veja se no seu contrato tem a cláusula do seguro prestamista. Eu sei que para os imóveis, hoje é quase que 100%. Quase obrigatório, quase todos têm. Nos veículos, ainda não são todos os financiamentos que tem. Mas o que essa cláusula fala? Essa cláusula fala que quando a pessoa que financiou aquele imóvel, aquela casa, apartamento, carro, quando ela falece, aquela dívida, ela é quitada. É como se você pagasse um seguro, uma taxazinha embutida ali, que se você falecer, os seus herdeiros não vão ter aquela dívida, porque já vai se dar por quitado. Eu sei que os apartamentos e as casas, os imóveis financiados, quase todos hoje, assim, é muito raro de não ter, só se for um contrato muito antigo, tá? Mas os novos, praticamente todos têm essa cláusula. Agora, de carro, a gente está começando a ter essa movimentação para todos terem também. Ainda não são todos que têm, mas a gente já está vendo essa alteração. E é uma cláusula muito interessante. Então, às vezes, eu já cheguei para o cliente e falei assim, mas aqui tem a cláusula do seguro prestamista, não precisa de pagar mais. A pessoa, não, nossa, graças a Deus, é um alívio, né? Aquilo ali não vai entrar como dívida. Então, aquele imóvel, aquele bem, ele vai ser dado por quitado. Interessante. Muito bacana. Então, se tem, por exemplo, esse é um imóvel financiado, que imóvel geralmente é 30, 35, 40 anos, né? Que você faz de financiamento. Às vezes ainda teria 10, 15 anos para pagar. A pessoa faleceu, a partir dali, as demais parcelas não são pagas, o imóvel está quitado. Então, a pessoa que ficou viúva ou viúvo já vai ter aquele imóvel quitado. Que legal. Então, vai se ter, então voltando para os nossos ouvintes entenderem, vai se ter a meação da parte da pessoa que ficou viúva ou viúvo, e o restante vai ser transferido para os herdeiros, tá? Então, vamos exemplificar aqui com a questão do testamento para todo mundo entender. Eu fiz um testamento, faleci, eu tenho 2 filhos, faleci e fiz um testamento. Meu marido vai receber a metade dos bens. Vamos supor que o meu patrimônio é 1 milhão. Então, 500 mil é dele. Os outros 500 mil é meu. No testamento, como que a gente vai fazer? A gente vai dispor de tudo que a gente tem ou da metade. Por quê? A lei permite que a gente dê 50% do nosso patrimônio para quem a gente quiser. Não obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros, que são os herdeiros legítimos, que a lei determina. Então, desse 500 mil aí, 250 mil eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive doar para uma entidade de caridade. Preciso deixar para os meus filhos, não. Então, 250 mil obrigatoriamente vai para eles. Os outros 250 mil, eu posso deixar tudo para o meu marido, por exemplo. Ou para minha mãe, ou para só um dos filhos. Então, o testamento vai estipular isso, tá? E lembrando que você vai pagar imposto proporcional ao que você recebeu. Então, vamos supor que os meus filhos vão receber 500 mil. Eu não fiz um testamento, ou eu fiz falando que eu quero que cada um receba de forma igual. Um vai pagar o imposto referente aos 250, o outro vai pagar o imposto referente aos 250. Você vai pagar o imposto proporcional à parte que você recebe. Sempre lembrando disso, porque às vezes são 5 herdeiros, 10 herdeiros, não é só um herdeiro que vai pagar aquele imposto, muito menos a pessoa que ficou viúva, porque a gente acabou de ver que o viúvo, ele não tem que pagar nada, ele já tem aqueles bens. Quem tem que pagar são os herdeiros que estão recebendo. Por quê? Porque eles estão recebendo patrimônio. O patrimônio deles está aumentando, então eles vão pagar para receber esses bens. E aí fez o inventário, pagou o imposto, incluiu tudo, a pessoa passa a ter aquele patrimônio já em nome dela, regulariza essa situação. Entendi. Então vamos lá. Vamos supor que o falecido deixou 25% para os herdeiros que é obrigatório. Ele tem 3 filhos. Tem que dividir em partes iguais, ou ele pode deixar, eu quero deixar 10% para um filho, 10% para o outro, 5% para o outro. Pode? Sempre tem que respeitar o percentual. Então, por exemplo, 3 filhos. Os 50% que é obrigatório de ir para eles, tem que ser dividido por 3. Sim.
cada um vai receber 33% daquilo ali. Aquilo ali tá respeitado? Se tá, ok. Um pode receber mais que o outro. Então, os filhos, os herdeiros, podem receber um mais do que o outro. Pode, um filho pode receber mais que o Conforme outro. testamento. Se não deixar testamento, vai ser em partes iguais. Vai ser em partes iguais, vai dividir por 3, igualzinho, tudo certinho. Mas se quiser, por exemplo, pegar 50%, dividiu, cada um recebeu ali 33%, mas o outro 50% vai só para um filho? Pode. Tem muitos casos da pessoa que procura para fazer, e aqui, gente, não cabe a mim, principalmente enquanto profissional, julgar, tá? Mas tem casos, muitas vezes, as pessoas que procuram testamento, ou porque já foram casadas e já sabem da dificuldade, já têm filhos, né, de outro casamento, ou quando tem filhos fora do casamento. E aí querem beneficiar os filhos do casamento e aí querem deixar um percentual maior para esses filhos do que para o filho que é de fora do casamento. Então, já fiz alguns atendimentos, algumas consultorias nesse sentido. A pessoa fala assim, olha, eu tenho 2, 3 filhos, só que eu tenho um filho fora do casamento. Eu quero beneficiar os meus filhos com a minha esposa. Tem como? Tem. Vamos fazer um testamento, você vai deixar uma parte maior para esses filhos que são do casamento, e o outro filho que não é do casamento vai receber uma parte menor. Nossa, mas tá errado. Se estiver dentro da lei, se estiver respeitando esse percentual, aí, gente, é o julgamento de cada um. Não cabe a mim entrar. Mas eu já fiz vários atendimentos e consultorias nesse sentido, tá? Então, é possível, sim, se respeitar o percentual que a lei determina, que é os 50% para os herdeiros legítimos, os outros 50% você pode dispor da sua forma, como você achar melhor. Inclusive, até um tempo atrás, estava com um movimento de retirar essa questão de ter esse percentual de 50% obrigatório para os filhos. Né? Fica se discutindo muita questão do, mas merece, não merece, por que eu tenho que deixar, por que eu não tenho? Eu sempre penso assim, você vai deixar se você quiser, porque você pode gastar seu dinheiro todo em vida e deixar praticamente só dívidas. Mas a questão aqui não é de merecimento, a questão aqui é porque é família. Eu sempre penso nisso, né? Se não fosse assim, para que a gente ia brigar para ter ali muitas vezes uma socioafetividade reconhecida? Para que eu vou entrar com um processo de socioafetividade? Porque muitas vezes as pessoas só querem a herança mesmo, né? Tem casos e casos, a pessoa só quer o nome na certidão, mas tem vezes que a pessoa só quer a herança mesmo. Então, para que a gente vai brigar para comprovar, para ter um nome, para ter um sobrenome? Eu não sei se até que ponto isso é interessante. Eu acho que é legal da forma como está você deixar 50% para os filhos, para os herdeiros, e os outros 50% você fazer o que quiser. Mas vários países, por exemplo, os Estados Unidos, não tem essa obrigatoriedade. E hoje em dia a gente vê como que está sendo a família, né? Tem muitas famílias dissolvidas, tem filhos que torcem para os pais morrerem para receber herança. Tem outros que até acabam causando a morte dos pais para receber herança. Ainda bem que, pelo menos nesse caso sendo provado, eles não têm direito a nada. E tem uns que maltratam os pais a vida inteira, não ajuda, né, não quer saber, não liga, se tá doente não tá nem aí. Então, aí, acho que nesse caso, ao de receber, vai receber. Então, acho que é mais nesse caso mesmo, que é muito complexo, né, e é muito complicado. Mas, no meu entendimento, assim, eu trabalhei a minha vida inteira, eu construí, eu acho que eu teria o direito de fazer com que eu construí o que eu quisesse. Não que eu fosse obrigada, você é obrigada a deixar para o fulano, que fulano é incapaz de ir ali e me dar um remédio para eu tomar, para eu melhorar. Então, assim, eu acho que a pessoa tinha que ter o direito de, assim, né, discordando um pouco de você, mas eu acho que a pessoa tinha direito de escolher o que ela quer fazer com o que ela conseguiu para conquistar. Aí você vai pegar e entrar no testamento, fazer o testamento. Se tiver uma boa relação familiar, é lógico que ele vai deixar para os filhos. Não, meus filhos foram ótimos, me ajudaram, cuidaram de mim, então eles merecem. Vou deixar para eles. Agora, se não merece, não vou deixar. Então, acho que tinha que ser uma questão de só vai receber se teve um bom convívio. Então, vai ser obrigada a cuidar do pai e da mãe se quiser receber alguma coisa. É uma questão que eu recebo muito no escritório, né? Nossa, eu cuidei sozinho dos meus pais acamados, ninguém ajudou e tal. E os outros recebem e ele recebe pouco. Mas aí é o que eu falo, as pessoas não procuram a orientação jurídica adequada, vai conversar com o fulano da esquina, com o ciclano, mas não vai procurar o advogado especializado para saber. Por quê? Com o testamento, você consegue beneficiar essa pessoa. Você consegue. Só que a grande questão é que, às vezes, a pessoa já está acamada, já está mais velha.
ela já não tem nem discernimento Sim. mais para poder É. fazer um testamento. Porque um dos requisitos é você estar com a plena consciência. Então, Senão nem é válido, né? senão ele é inválido. Uhum. Então, se você já tá doente, você já não tem consciência mais, às vezes você nem sabe quem foi o filho que cuidou de você até o fim da vida, né? Nós temos várias doenças aí, o Alzheimer, a demência, a pessoa às vezes confunde quem que tá ali com ela. Uhum. Então, para você chegar nesse ponto, se você não tem a sua capacidade, a faculdade, o discernimento, você não vai conseguir, porque você só vai saber quando você ficar doente, Uhum. de fato, né? Então, assim, são vários pontos que eu acho que isso aí daria uma discussão de um programa só É e a gente ficar aqui discutindo isso. Mas, assim, porque cada um tem um ponto de vista e todo mundo tem sua razão. Uhum. Cada um vai trazer sua razão, não tem certo e errado, são pontos de vistas, né? E a gente tem que sempre cuidar pelo seguinte, eu tenho a consciência de que, mesmo eu não estando doente, esse filho sempre se preocupou mais comigo. Ou um sobrinho, ou um neto, né? Essa pessoa sempre esteve muito presente, sempre me ajudou, mesmo eu não estando doente, mas quando eu precisei, sempre me procurou, eu quero beneficiá-la. E testamento, gente, não é uma coisa cara igual ao inventário, tá? O testamento, como ele é um documento público, uma escritura pública, ele é um documento que, dependendo do estado que a gente faz, ele não chega a ser R$500. Ah, é? Então, assim, agora, o fato dependendo do estado, tá, gente? Porque não é em Minas, tá? O lugar mais barato pra gente fazer um testamento hoje é em Brasília, Que sabia? é isso? Aqui, mas se tiver o testamento, isso não tira a obrigação de fazer o inventário. Não. Mesmo que tenha o testamento, tem que fazer o inventário. Perfeito, isso aí. Você Eu tô aprendendo, hein? tá aprendendo, Luciana. Daqui a uns dias você já pode começar a ajudar também. Porque o que acontece? O inventário ele vai existir de qualquer forma. Você vai primeiro abrir o processo de cumprimento de testamento, abertura e cumprimento de testamento, para o juiz verificar se cumpriu os requisitos. Uhum. Então, o juiz vai falar, não, tá certo, cumpriu todos os requisitos. Agora vai para o inventário para poder colocar no papel o que está constando aqui nesse testamento. E aí faz o inventário de acordo com o testamento que foi deixado, tá? Então, isso é muito importante, ter esse entendimento. Às vezes a pessoa pensa, então vou deixar testamento e não tem que fazer inventário. Não, tem que fazer o inventário da mesma forma. O testamento é mais para não dar briga mesmo. E até mesmo, vou entrar na polêmica aqui, até que agora diminui um pouco, mas uns 2 anos atrás nós estávamos na modinha de holding. A holding pra lá, holding pra cá, o pessoal falando que ia fazer holding, não sabia nem o que era holding, tá falando. Holding, gente, em resumo aqui, é uma constituição de uma empresa que vai gerir o patrimônio de quem está fazendo essa holding, tá? Então, a holding, ela existe muito no mercado empresário, tá? Isso não é coisa nova, que é simplesmente uma empresa grande gerindo outras pequenas. E aí as pessoas acham que isso foi vendido como a solução dos problemas. Faça holding que você não vai pagar inventário. Faça holding que você não tem que pagar tributo. E não é dessa forma. Por quê? Primeiro, a holding é extremamente complexa. Você precisa de um advogado na área de família e sucessão, um advogado que entenda de empresarial, um advogado que entenda a parte tributária. De cara, você já precisa de 3 advogados. Você vai precisar de um contador, porque tem essa parte contábil também. E muitas vezes você precisa de algumas outras assessorias jurídicas ou de outras áreas específicas, dependendo da situação. Então, de cara, você já precisaria de 5 profissionais. Pra você ver como que o negócio não é simples. Uhum. Depois, você vai criar um CNPJ para pôr todo o seu patrimônio ali dentro. Imposto sobre o CNPJ sempre é mais caro que sobre o CPF. Eu nunca vi um imposto de CNPJ que é mais barato que CPF. CPF sempre paga menos imposto. Então, de cara, você vai ter um imposto maior ali dessa holding que vai ser constituída. E terceiro, se essa holding não for bem feita, o que pode acontecer? Primeiro, vai ter que fazer o inventário da mesma forma, e aí não adiantou nada, já vi casos. Ou segundo, eu já vi casos onde os pais fizeram a holding e colocaram tudo em nome dos filhos. Só que essa holding não foi bem feita. Eles passaram todas as cotas para os filhos, porque aí a gente está falando de cota, porque é uma empresa. Com poucos filhos, excluíram os pais da empresa e de tudo. Por quê? Porque eles eram os donos. Ah, não, pai, você já tá velho. Ah, não sei o quê. Com 1 ano, os pais foram totalmente excluídos da empresa. Então, você precisa ter muito cuidado. E aí, o último ponto. A holding, gente, para quem tem um patrimônio pequeno, não compensa. Não vale a pena. Você vai pagar caro e não vai resolver o seu problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Ah, não vale a pena holding? Vai ter casos que vale. Mas
pelo que eu vejo, na maioria das vezes não vale a pena. Vale muito mais a pena você fazer um testamento, você fazer uma doação, você fazer uma doação com um testamento. Então, essas formas que a gente tem de conseguir deixar o patrimônio já dividido, seja em vida, seja após a morte, da forma como a pessoa quer, são formas que a gente consegue fazer respeitando a vontade da pessoa, respeitando a lei e olhando sempre a questão da economicidade. Porque às vezes vai ser muito mais vantajoso você fazer um testamento e fazer uma doação, ou fazer só um testamento, ou só uma doação, do que você ficar inventando muita moda de fazer holding, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente está na era da informação, mas tem muita informação errada por aí. Então a gente tem que saber filtrar. Tem que procurar um advogado. Tem que procurar um advogado que seja especialista, que saiba o que está fazendo, que saiba o que está falando, porque senão você vai fazer coisa errada e aí quando você for ver o prejuízo vai ser muito maior, tá? Então só pra gente concluir, que eu tô lembrando aqui que eu não falei sobre a questão, na hora que a gente falou do imposto, então nós temos 15% de desconto em Minas, tá? Para os nossos ouvintes. Em Minas, para quem paga aí até 90 dias, depois de um certo prazo, em Minas é 180 dias, começa a correr juros e multa. Não. Então é por isso que a gente sempre fala, vamos fazer o quanto antes, porque você vai ter ali já a multa de cara, mais os juros que vai começar a correr. Aí por que as pessoas não querem fazer? Passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, agora eu vou regularizar. Porque geralmente é um neto que quer regularizar. Aí você vai ver o valor do imposto, tá quase assim, o valor do imóvel. Aí fica inviável para aquela pessoa regularizar aquela situação. Aquilo vai virando uma bola de neve. Sendo que se fosse feito lá no início, isso poderia sim ter sido evitado, né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Por que que a gente tem que... não é, nem esperou o corpo esfriar. Não, vamos regularizar o quanto antes. Óbvio que você não vai, tipo assim, morreu hoje, eu vou lá fazer. Não, gente. Mas já procura um advogado. Procura um advogado, quem aí, por exemplo, em vida, né? A pessoa que está aí nos ouvindo. Fala assim, nossa, eu queria entender melhor, queria deixar um testamento, queria contemplar aqui, por exemplo, a minha esposa, a minha companheira, ou um dos filhos aqui, que um dos filhos aqui sempre cuidou mais de mim. Procura saber essas informações, procura, né, uma assessoria para poder conseguir fazer isso de uma forma tranquila e de uma forma correta, para que evite depois no futuro transtornos, tá? Então, a gente consegue respeitar a vontade da pessoa, consegue respeitar o que a lei fala, e todo mundo, vou falar que todo mundo vai sair satisfeito, que receber menos às vezes não vai gostar, não. Mas a gente vai fazer cumprir a vontade da pessoa que fez aquele documento, que fez o testamento e queria que aquela partilha, aquela divisão fosse feita daquela forma, tá? Então, pra gente concluir, a pessoa faleceu, você vai ter que entrar com o inventário, procurar saber se teve testamento ou não, vai se levantar todo o patrimônio, então a gente precisa da certidão de óbito, os documentos dos herdeiros, tá? E sempre com a orientação de um advogado. Então, doutora, qual que é a primeira coisa? Procura advogado. Porque o advogado já vai te passar a lista dos documentos que você precisa. E o próprio advogado, por exemplo, no meu escritório, eu já consigo retirar a certidão para ver se tem testamento. Não precisa nem de ir no cartório. Hoje a gente faz pelo site do Sensec, que é tudo online, você só vai pagar a taxa. Então, você consegue fazer busca de dívidas, você consegue fazer, além da busca do testamento, busca de dívida, busca de imóveis, porque às vezes você não sabe quais são todos os imóveis que tem. A gente consegue o cartório se estiver registrado, obviamente. Mais uma vez, reforçando a importância do registro. Se está registrado, vai sair uma certidão constando todos os imóveis registrados. Né? Se tiver só na posse, obviamente, a gente não vai conseguir, vai ter que apresentar o contrato de compra e venda. Então, a gente consegue fazer todas essas pesquisas, o próprio advogado faz. Então, primeira coisa, vai, né, procurar fazer o inventário, resolver a situação, procura o advogado vai explicar a situação, passar os documentos necessários e passar como que é o passo a passo do procedimento. Por quê? Eu sempre falo, o luto já é muito difícil, Gliciana. A gente não precisa dificultar isso. O advogado, ele tá ali para poder facilitar. Então, a gente vai facilitar esse processo da pessoa que perdeu um ente, né, que está no processo de luto, que está ali passando por essa situação e que precisa regularizar e resolver tudo. Né? Certíssimo. São 11h20.
Que bom, matamos saudade, hein? Conversamos pra caramba hoje, né? Verdade. Mas foi ótimo. O Muito tema, né, rende esclarecedor. muito. Sim, muito esclarecedor. Tô achando que vai ter que ter mais um dia. Lidiana, muito obrigada. Abraços até daqui 15 dias. Obrigada, Gliciana. Agradeço todos os ouvintes aí. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Qualquer coisa a gente responde na próxima semana, Sim, né? sim. E ficamos à disposição aí também para sugestão de outros temas que os ouvintes possam achar interessante da gente conversar e falar aqui um pouquinho, trazer as informações, esclarecer tudo. E até a próxima. Obrigada. Obrigada, viu? Um abraço para você.